Mais do que a vitória, a forma com que foi construída a vitória, que ela foi consistente. É uma equipe que ela teve a competitividade associada à qualidade técnica. As suas construções, a troca de passes, por vezes sem acelerar, com velocidade, com qualidade, para chegar no terço próximo à área do adversário, a bola entre linhas, para aí tu ter a conclusão. Então, um número de conclusões, de situações criativas que a equipe teve, se mantendo consistência, que foi significativo. É uma construção também associada, foram algumas perguntas com alguns itens do ano passado, que também o lastro com a equipe para de consistência e evolução acabar acontecendo, que sabe que ele é importante. Posso falar um Kleber? Pode. Quer passar? Pode. Aproveitando, até em cima um pouco do que disse o Tite, quanto que ano passado a gente sabia que talvez fosse, vocês falaram bem no começo, que fosse melhor começar o processo de fato esse ano, mas o Flamengo tinha aquela necessidade da convocação de vocês no ano passado, mas quanto que esse lastro que ele falou facilita o processo até de vocês já conhecerem características da maioria do elenco? É bem verdade que chegou De La Cruz, que em breve vai estar jogando no dia a dia de vocês, até de lidar mesmo com os conceitos nos treinamentos principalmente. Facilitou muito os 12 jogos do ano passado. Esse ano a gente, paralelo ao trabalho da parte física, que é um trabalho de pré-temporada, a gente conseguiu evoluir, colocar coisas novas também. Vamos dar continuidade agora nesse período que a gente vai estar nos Estados Unidos, né, para voltar em Belém, contra o Sampaio Corrêa, novamente fazer um grande jogo. Esse é o nosso objetivo. E o Tite colocou, a palavra é evolução da equipe. Continuar trabalhando, fazer com que a equipe evolua e atinja performances melhores. Verdade. Tite, eu queria que você falasse um pouquinho do Cebolinha, porque ele terminou a temporada de 2023 muito bem, e ele começou 2024 muito bem, driblando vários jogadores. As principais jogadas ali foram construídas por ele. Eu queria que você falasse um pouquinho desse jogador. Eu não vou falar só dele, eu vou falar de uma forma genérica. Existe uma palavrinha mágica na vida da gente, que é confiança. E quando a gente tem confiança, todo o repertório que nós temos a gente usa natural, no momento exato. Quando nós trabalhamos, e toda a comissão técnica, é para proporcionar ao atleta essa condição. Quando a engrenagem funciona, e que às vezes tu erra, e que ela te sustenta, tu é fonte geradora de confiança. É dele e ela é da equipe. E hoje, o fato de ter e não ter um condicionamento físico igual, e o adversário surpreendeu porque veio marcando alto, trocou alguns atletas para serem mais móveis, para retirar a vantagem física, a imposição e o modelo para ficar com a bola, ela deu, sim, naquilo que é a superioridade técnica do Flamengo, a condição de vencer o jogo. Outra pergunta que eu vou fazer pode ser para os dois ali, de uma maneira geral, falando da comissão técnica. O Flamengo vai embarcar para os Estados Unidos para finalizar a pré-temporada. Tem 2 amistosos pela frente, mas o Campeonato Carioca segue. Eu queria saber como que vocês estão conversando com o Mário Jorge, com os jogadores que vão ficar no Rio de Janeiro, né, para poder atuar nos próximos jogos. Como que é essa integração? O time principal que vai para os Estados Unidos, o time que fica aqui no Campeonato Carioca, o Tite, a comissão, conversa com o Mário Jorge para montar uma estratégia. Como que tem sido isso? Eu faço a primeira parte como um conceito, o Kleber complementa para mim, faz favor. O Campeonato Carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, e a busca ela é do título carioca. Então esse processo de evolução ele visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando e que é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também. A integração? A gente mantém 2 canais, que é o Noval e o Juan, né? Direto com a base, são funcionários do clube importantes nessa parte. A gente observou os primeiros jogos da fase da Copa São Paulo, que é a equipe que vai trabalhar com alguns jogadores que ficaram aqui. Estivemos nos treinamentos daqueles jogadores que ficaram
no Rio de Janeiro, trabalhando para somar com os jogadores da Taça para que se montasse um time. Acompanhamos o amistoso agora que teve com o Olaria, me perco um pouco nos dias, acho que foi segunda-feira, né? E conversamos com o Mário nesse dia, em 2 dias, né? Então está tudo controlado, o Mário tem um grande trabalho, está sendo feito um grande trabalho, o time que ficou na Taça continua evoluindo, né? Mesmo sem os principais jogadores, e a gente vai com um time forte também, com jogadores importantes para esses jogos, 2 jogos que tem agora no Rio. Posso fazer mais um? O De La Cruz, né, o único reforço do Flamengo até o momento, não estreou no Campeonato Carioca porque não foi inscrito ali a tempo, mas passou por aqui, estava com um grupo, vai para os Estados Unidos, tem chance de já fazer essa estreia por lá. Como tem sido esses primeiros dias com o jogador, até a adaptação, se puder falar, né, se ele vai fazer essa estreia ou não, a gente pergunta. Todos os atletas seriam atletas de nível e todos os atletas a gente procura colocar dessa forma. 2 atletas em cada posição, buscando competir. A equipe evolui com isso. Cooperam entre eles, mas competem para elevar o nível técnico. E o De La Cruz tem essa característica, né? Ele é um jogador com uma qualidade versátil para ter sido utilizado em 2, 3 funções, tem treinado em 2 funções diferentes, o segundo meio-campista, um externo que flutua para que a passagem do lateral aconteça, de muita qualidade técnica, ele tem um link com o Arrascaeta, eles já pensam isso, já tem uma sintonia, então tu tem possibilidade de jogar com 4 jogadores de articulação ou de jogar com 2 pontas de velocidade, então a equipe ela ganha com isso. É que muita gente fala, o De La Cruz chegou no Flamengo, onde que o Tite vai colocar ele? Essa é a grande pergunta do torcedor. Essa dúvida. Mas problema, aparentemente, para você não é um problema. Eu tinha um diretor que colocava para mim assim, se eu contratar, mas lá atrás, no início daqui, eu estou contratando bons jogadores, tu não vai te atrapalhar. Aí eu, num momento eu acho, de inspiração, eu disse assim, era seu Enio, o diretor, eu disse, seu Enio, se eu me atrapalhar, eu vou acertar. Porque os 2 são bons que estão fora. Ou um ou outro, você vai encontrar um jogador de qualidade. Essa é a essência. E um outro é o espaço para a base. Se tu pegar um jogador que não desempenha, ele tranca um jogador da base, uma evolução do Ryan, a evolução do Matheus. Então, tu encontrar esse equilíbrio, que ele é muito difícil, é tu pegar jogadores, né, que te deem essa qualidade. E aí, se eu me atrapalhar, eu vou acertar. Vai, querido. Tudo bem, Tite? Boa noite. Olá, André Esporte Manaus. Falar a pergunta em cima do que você falou, né, da parte física, teve 9 jogos preparatórios, né? Pelo menos deu a entender aqui que o time correu, né? Teve alguns lances que demonstrou essa parte física, que vai ter sequência lá nos Estados Unidos. Você gostou também dessa parte física? O Fábio é o mais indicado e nós colocamos estrategicamente, eu digo, não dá para desacelerar uma equipe que ela vem buscando isso. A metodologia nossa é de perder a bola logo em seguida e procurar retornar e ficar com a bola e ditar o ritmo. Nós sabíamos que o adversário tinha uma melhor condição e te confesso, para mim, me surpreendeu positivamente a resposta. Eu não imaginava que tivesse uma resposta física com tamanho padrão, com coordenação técnica. É claro que nós fomos trocando, eu coloquei antes do jogo que as 5 substituições... Última pergunta, Bia. Você tinha falado de confiança quando ela citou o Everton, o Cebolinha, e não... de novo quando a gente cita o Varela, né, que fez hoje o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, e foi um cara que ano passado, quando ia ter a oportunidade, acabou se machucando. A gente sabe o quanto que uma contusão, enfim, pode até desanimá-lo de uma sequência dentro de um clube. Queria que você falasse sobre a opção dele hoje por iniciar, né, esse primeiro jogo da temporada, e quanto que você espera dele também, quanto você espera ele nesse nível de competição lá em cima nessa temporada 2024, marcou o primeiro gol hoje. O nível de competição dos atletas, ontem, o ano passado a gente estava com um problema bom. Mateuzinho e Wesley são jogadores com características um pouco diferentes, mas 3 grandes jogadores. 3 grandes jogadores. Falo isso com muita tranquilidade. Talvez o Mateuzinho seja o médio deles, em termos de marcação e construção,
O Wesley é um jogador mais agressivo, mas também está evoluindo no processo defensivo. Né? E o Varela, que é o jogador mais consistente de marcação, chegando por trás naquilo que é o nosso modelo. O atleta é importante, a relação de confiança, sim. Eles concorreram, eu até falei, estou olhando para o Fabinho, que um deles ia ter que sair. Porque nós não somos mágicos, não dá para ter 3 atletas de nível e achar que ele vai estar todo dia feliz, vai vir trabalhar porque vai ficar treinando no lado esquerdo, não dá. A composição de grupo, ela permitia essa dificuldade. Antes estava fora o Varela, olha como é a bola, em 12 jogos. Era o Varela que estava. Depois, aí saiu o Wesley. Depois, o Matheus. Mas falo o que eu falei para a direção, não se desfaça do Matheus. Ele é um jogador que vai crescer bastante, porque tem todas as ferramentas, assim como o Varela agora tendo continuidade, está produzindo bem e numa concorrência com o Wesley muito boa. Falei muito mesmo. Falou tudo, não precisa falar mais nada. Vamos encerrar o último. Marcando o gol. E antes do jogo começar, eu tinha te perguntado justamente sobre essa disputa no ataque, Pedro e Gabigol. Gabigol entrou no segundo tempo, os dois jogaram ali juntos. E essa disputa nessa temporada, porque o Gabigol volta de férias antes, já deu algumas declarações de que vai mostrar serviço nessa temporada, o contrato dele chega ao fim de 2024 e é o ídolo da torcida. Queria que você falasse um pouco dessa disputa, se dá para utilizar os dois juntos, se isso é uma ideia sua distante. Como nós fizemos hoje, ele atrás do Pedro e fazendo uma pressão lado a lado para que corte a linha de passe do adversário, sim. Não dá para usar Gabriel do lado ou Pedro do lado, aí fica inviável. E um modelo de tripé do meio campo, para rodar, para ter uma Arrascaeta com 2 da frente, nós não temos jogadores com essas características. E a equipe se mudou com os 2 externos ou mais um meio campista jogando pelo lado. Antes era Gerson, às vezes era Everton Ribeiro, agora o Nico, De La Cruz, ela pode ser Vitor. Então ela se molda dessa forma. Como vai ser, de que forma vai ser, oportunidades, elas vão acabar acontecendo. Gente, obrigado a todos.